Olá pessoal, tudo bem? Você deve estar se perguntando por que a bolsa não caiu mesmo com essas tarifas do Trump, essas notícias aí da OTAN e tudo mais. Por que a bolsa não cai? Então a gente vai fazer um vídeo hoje explicando o porquê que a bolsa não caiu ou não respondeu de acordo com aquilo que nós imaginávamos que poderia acontecer, tá? Primeiro motivo é que os investidores ainda veem essas tarifas como um blefe, né? O Trump ele teve esse costume, ele fez isso com outras tarifas. Nenhuma tarifa que ele impôs, de fato, permaneceu por muito tempo, né? A tarifa que ele impôs à China, que foi a maior, não permaneceu. A tarifa que ele impôs a outros países também não permaneceram. Então, é muito difícil acreditar que essas tarifas do Brasil elas vão permanecer e vão ficar aí sendo cobradas permanentemente. É muito difícil isso acontecer. O Lula sabe disso, tanto é que ele já viu como se fosse uma besteira e assinou a lei da reciprocidade anteontem. Enfim, essa lei da reciprocidade, para quem não sabe, ela foi feita em abril, já em resposta às tarifas do Trump, já esperando uma sanção do Trump. E como ficou só em 10%, ficou por isso mesmo. Agora, em julho, quando o Trump colocou essas tarifas de 50%, aí o Lula foi lá, né, assinou a lei da reciprocidade, então não precisa votar mais. A partir do momento que está acionado, que está sancionado, 50% de tarifa em cima dos Estados Unidos também. O que vai acontecer, obviamente, dos Estados Unidos aumentarem ainda mais 50% nas tarifas aqui do Brasil, tá? Então, minando de vez qualquer possibilidade de comércio entre os dois países, né? Fica praticamente impossível comércio entre os dois países porque o Brasil não é mais competitivo no cenário americano e nem os Estados Unidos são competitivos aqui no Brasil, né? Para a gente ter uma noção, né, quais são os setores mais impactados, tá? Nós temos aqui o petróleo, né, com 18,3%, é o setor que é mais impactado. Em sequência aqui, ferro, aço. Ferro e aço já tinha uma tarifa de 50%, então estava tudo certo, né? Aeronaves, né, aí impacta bastante na Embraer, que é uma empresa privada e tudo mais, então ali impacta muito na Embraer, que é uma das maiores empresas aqui do Brasil, uma das empresas mais tecnológicas que nós temos aqui no país, que vai ser agora completamente impactada por essas tarifas do Trump, tá? Café torrado, né? Aliás, café não torrado, né? 4,7%, celulose 4,1%, e aí 53% é outros, né? Que são os demais produtos, como soja, milho, enfim, grãos como um todo e outros produtos também, tá? Isso aqui é um mapinha, né? Pra gente ter uma noção mais ou menos quais serão os estados mais impactados, né? O estado de Santa Catarina vai ser o estado mais impactado, São Paulo também, Espírito Santo e o Ceará, né? Então, enfim, vai ser um impacto muito grande. Os outros estados, todos eles têm o seu maior exportador sendo a China. Claro, também sentem, porque os Estados Unidos são o segundo maior comprador de qualquer estado aqui do Brasil. Então, também sente, mas acaba sentindo muito mais aí esses estados, porque eles são muito dependentes do comércio americano, o que não vai mais acontecer agora por conta dessas tarifas, né? Claro, esperamos que seja um blefe, que as coisas mudem, mas não é o que parece. E outro impacto importante é no café. Os Estados Unidos eles são o país que mais consomem café no mundo. Eles são o país mais consumista em café no mundo. 30% do café que é consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Então, os Estados Unidos têm que achar café de algum outro lugar, o que não é tão fácil, porque café não é tão fácil de ser produzido em outros continentes ou em outras regiões que não seja aqui na América do Sul, né? Um detalhe interessante é que para cada dólar de café que é importado nos Estados Unidos, são gerados outros 43 com a beneficiação desse café, né? Feito aí, torrado, moído, enfim, são feitas várias coisas, o que aumenta muito o valor agregado do café, né? Então, de $1 eles conseguem gerar 43, o que é uma coisa gigantesca, né? Movimenta muito a economia, e agora o Trump vai ter que dar um jeito de lidar com isso aí, até porque não vai mais ter, né, todo esse café lá no país, né? Mas
não para por aí, tá? Existe um projeto, né, que é bipartidário nos Estados Unidos que visa tarifas de até 500% para quem comprar petróleo da Rússia. E não para por aí, por quê? Porque a OTAN também disse que vai taxar, que vai trazer sanções para o Brasil, caso o Brasil continue negociando com a Rússia. E isso aqui sim é muito importante, porque por enquanto nós perdemos só o nosso segundo maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Se tiverem sanções vindas da OTAN, de todos os países que compõem a OTAN, nós estamos completamente lascados, porque, ora, se você perde o seu segundo maior comprador, você pode simplesmente, talvez, tentar uma grande dificuldade vender para outros compradores. Agora, se você perde 30, 40 compradores, a coisa começa a ficar bem complicada, né? Então, vem muita bomba por aí. Nós vamos ter que mudar muita coisa aqui no Brasil se nós ainda quisermos continuar sobrevivendo. Eu me arrisco a dizer que a ideia do nosso presidente é justamente quebrar o país de vez, mas, enfim, isso é só uma opinião minha, né? With that sanctions bill saying, listen, if you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil and you're still trading with the Russians and getting the oil and the gas in and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you of 100%. So I'm sure they don't know yet what hit them. E claro, esse impacto da tarifa já vem sentindo previamente, né? Já vem sendo sentido previamente porque nós tivemos aqui uma debandada de dólares saindo do Brasil muito grande. O país ele só cresce quando tem investimento estrangeiro vindo aqui no Brasil. Últimas 3 semanas, nós tivemos uma saída aí de aproximadamente 8 bilhões de dólares daqui do país. Então, muito dólar saiu daqui, muito dinheiro saiu daqui. Quanto mais dinheiro, quanto mais dólar sai do Brasil, mais a bolsa cai, mais os investimentos pioram, mais a economia fica ruim. Então nós estamos muito reféns de investimento estrangeiro. Investimento estrangeiro esse que por enquanto não está mais acontecendo, né? Agora diminuiu um monte. Então essa debandada de dólares aí impacta muito, muito na bolsa, né? E muito nos ativos, tá? Por isso que a gente pode dizer que a bolsa, por enquanto, a bolsa ainda não sentiu muito isso, mas é uma coisa que vai ser sentida a longo prazo. A longo prazo é muito provável que as ações caiam bastante ou que tenham muita dificuldade nos seus balanços, nas suas demonstrações financeiras, porque perderam aí uma grande fatia de venda dos seus produtos para o comércio internacional, né? E se tiver sanção da OTAN mesmo, aí a gente está muito lascado mesmo, porque aí a coisa complica de vez, principalmente porque nós vamos perder gigantescos parceiros comerciais e, consequentemente, não vamos conseguir vender esses produtos, o que quebra a economia de fato, né? Mas tem um dado que já diz que a nossa economia já está indo para o buraco, já está quebrando, né? Então, em 2027, os economistas falam que não vai ter mais dinheiro para bancar as contas básicas, né? Saúde, educação, segurança, enfim. Então vai faltar dinheiro, em 2027 vai faltar dinheiro. Então nós vemos que é muito necessário fazer alguma coisa, o que não está sendo feito por enquanto, né? E que deveria ser feito. Enfim, pessoal, as notícias que eu queria trazer para vocês eram essas. São notícias importantes para a gente ficar ligado no que vai acontecer nos próximos dias. Com tudo isso acontecendo, eu vejo muita incerteza para o mercado brasileiro. Eu acho que é o momento de comprar dólar, né, de investir no mercado americano, investir fora do Brasil, proteger o seu capital, porque se a ideia do nosso governo é realmente fazer com que a economia piore ou eu chegue a ter um ponto de quebrar, pelo menos você está protegido investindo em dólar, ou investindo em Bitcoin, ou investindo em investimentos aí que não são e que não dependem do governo brasileiro como um todo, tá? Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui, espero ter contribuído em alguma coisa, até o próximo.